E numa delas Jesus fica falando em duas delas, né? Que há até festa no céu perante os anjos de Deus. Isso me levou a fazer algumas análises sobre essas três parábolas. E eu entrei num detalhe comigo sobre as porcentagens. Nas 100 ovelhas, quando se perde uma ovelha, o pastor ele tem uma porcentagem de perda de uns 1%. Uma perda de 1% das 100 ovelhas, ele perdeu 1%, ficou 99%. Só que, quando eu estava observando esses 100%, Jesus ele falou no meu coração assim: meu filho, você já parou para pensar? Antigamente, quando se perdia uma ovelha, o pastor deixava as outras no aprisco, ou guardava as ali, fechava no curral, no modo de dizer hoje. Sabe como o pastor buscava a ovelha? Aquela ovelha rebelde, perdida, que dava trabalho para ele quebrava uma perna. Cara, eu estava lá em casa, pega a visão, como diz por aí. Eu conversando com a Patrícia, eu falei assim, comigo mesmo, sabe? Rapaz do céu, o que eu tive que passar na minha vida para poder chegar nos pés de Jesus? Hoje tem um ditado cristão que diz: ou vem pelo amor, vem pela dor, né, irmão? Eu vim pela dor. Eu não sabia que precisava. O pastor quebrava a perna da ovelha, amarrava ela e jogava nos seus ombros, levava de volta aos 99. É interessante. Ele tinha uma porcentagem de perda de 1%. Aí eu estudando a segunda parábola, a da mulher que perdeu uma dracma, ou seja, uma moeda, né? Só que ela tinha 10. O interessante é que, se você for analisar, a cada perca vai aumentando alguma coisa. A da mulher já teve 10% da perca. É interessante isso. E eu vi um pregador também falando isso, só que eu não concordei com ele no final. Vocês vão entender por quê. Essa mulher ela teve uma perca de 10%. Só que ela também consegue recuperar. E é algo que Jesus também ensina nessa parábola. Ela limpa a casa, acende as lamparinas, faz a sua faxina e consegue achar. Ela já não tem mais essa perda de 10%. Ela fica tão feliz que ela chama as amigas, os vizinhos, os parentes. Vamos festejar comigo. Já parou para pensar que essa dracma poderia ter um valor tão alto hoje, assim, nos dias de hoje, que chegou assim, ela tem que fazer uma festa para todo mundo se alegrar com ela? Hoje em dia é muito difícil alguém convidar a gente para se alegrar com ele. Mas quando você vê alguém caído, você está sempre pronto a falar: alguma coisa ele fez para ter caído, pecou. É mais fácil você julgar do que você estender as mãos para ajudar o que está caído. Isso me fez o Senhor pensar. E a do filho perdido, se você parar para pensar, o pai tem 2 filhos. A perda dele é maior, né? Foi o que eu vi um pregador dizer. A perda dele é de 50%. E eu desconcordei, foi o que eu falei para a Patrícia hoje, eu desconcordo. E ela me perguntou por quê. Eu falei assim: rapaz, eu concordo. O cara tinha 100 ovelhas, perdeu uma, teve uma porcentagem de 1%. A mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, teve uma porcentagem de 10%. Mas o pai tinha 2 filhos, um vai, e ele perder 50%. Aí eu expliquei para ela: eu não aceito, sabe por quê? Porque Jesus disse em Provérbios 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém me alcança não por mim. Se Jesus é a vida, então esse rapaz não está perdido. Sabe por quê? Porque para Deus não existe valor de uma alma. Não tem como você basear o valor de uma alma. Não tem como falar que ele perdeu 50%. O pai não espera perder, o pai espera o filho voltar. E é tão interessante que nessas 3 parábolas, a ovelha perdida, ela se perde lá fora. A dracma, ela se perde dentro da casa. E o mais interessante é que o filho está dentro de casa e sai para se perder lá fora. Vocês estão entendendo? O quão profundo é? Glória a Deus. É muito, muito, muito profundo o que o Senhor Jesus me fez a pensar agora de tarde nessas palavras. Essas 3 mensagens foi muito profundo no meu coração hoje. Não tem como falar que o pai teve 50% perdido. Não tem como. Ninguém aceita. Nem o nosso próprio Deus aceita, porque
pode juntar todos os tesouros da terra, todo o ouro, toda a prata, todo o dinheiro, não paga o valor de uma alma. Foi aonde eu falei para a Patrícia: eu desconcordo do pregador. Deus me perdoe, mas eu desconcordo dele. E foi o ponto onde Jesus me levou nesse ponto. Agora vamos entrar na mensagem do pai, né? E o filho pródigo. O pai havia dois filhos em uma fazenda, na qual todos viviam bem. Só que chega um dos filhos, num certo dia, o seu filho mais moço, e pede para o seu pai a fazenda dele. Todos nós sabemos que filhos são herdeiros, têm direito à herança. Só que naquela época era uma afronta você pedir a parte da fazenda para o pai. Por quê? Só tem como você pedir a parte da herança quando o pai falece. Era uma afronta porque ele estava desejando então, a morte do seu pai. Era como se fosse isso. Ele tinha tudo dentro de casa. Não passava necessidade, não precisava de nada, mas desejou buscar algo lá fora. A presença do seu pai não era suficiente para ele. É muito profundo isso. Eu fico imaginando. Eu com 12 anos de idade, eu também saí da presença do meu pai. Mas o Senhor nunca me levou a pensar como eu pensei hoje nessa parada. Ele tinha de tudo, mas tinha curiosidade no que tinha lá fora. E a palavra do Senhor nos diz que o pai chama os dois filhos. Eu fiz um esboço aqui, irmão, mas ele até faz perder a noção, vou nem olhar. Ele chama os seus dois filhos e reparte o bem da sua fazenda entre eles. Porque a Bíblia fala que não foi só para o mais novo, mas sim para os dois. E o que acontece? O mais novo, ele passa alguns dias, ele pega o pé dele e vai para longe, para uma terra distante, e passa a viver em regalias, em festas, passa a gastar tudo que ele tinha. Imagino eu que ele deve ter conhecido muitas pessoas, deve ter arrumado muitos amigos, aqueles amigos de balada. Enquanto você está na bênção, enquanto você tem riqueza, eu estou com você. Porque quando você não tiver nada, aquele amigo que é traído vai ter as costas de você. É onde eu creio no ponto ainda há pouco e volto a repetir. Há momentos na vida da gente que a gente vai saber quem é o amigo de verdade. Vai ter aquela pessoa que vai erguer as mãos para você e vai ter aquela pessoa que vai virar as costas. É um momento muito difícil mesmo. E esse rapaz, ele foi para uma terra distante e passou a gastar tudo que o pai dele tinha dado para ele, que era a parte da fazenda. Creio eu que ele achava que aquele dinheiro nunca ia acabar. Eu já passei por isso também. A gente pensa que não vai ter amanhã, só hoje. E ele viveu em festas, e o próprio irmão dele, no final da história, diz que ele gastou com prostitutas. E eu imagino, né? Naquela época deveria ter, as baladas não deveriam ser como hoje, mas deveria ter alguns tipos de balada, alguns tipos de bebidas. E ele deveria ter aproveitado da maneira que ele achou melhor. Ele queria viver uma nova, ele ter experiências diferentes. E saiu de perto do pai e teve. Só que a própria palavra nos diz que passou um certo tempo, houve-se uma fome muito grande naquela terra. Não só na onde ele estava, mas em toda a região. E ele começou a bandolear de um lugar para o outro, procurando ajuda, né? Acabou parando em uma fazenda, onde um senhor arrumou serviço para ele. E o trabalho que ele conseguiu foi alimentar os povos. O interessante é que a palavra do Senhor nos diz que ele, alimentando os povos, chegou a uma situação que ele sentiu tanta fome, que sentiu o desejo de comer a própria comida dos povos.
Para pensar. Ele deve ter caído na razão, deve ter voltado a si, pensado bem o que eu deixei para trás e o que eu estou vivendo hoje. É muito difícil até de me colocar no lugar desse rapaz, mas creio eu que quando a razão dele voltou, ele caiu, vou até ler aqui, ó, ele caiu em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm de abundância de pão, e eu aqui, passando fome. Para pensar e se coloca no lugar desse rapaz, o arrependimento que está no coração dele. Ter saído da abundância para mendigar o pão. E o interessante, esse rapaz até faz um ensaio. Olha o que ele fala: eu me levantarei e irei com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-te como dos seus trabalhadores. Ele já estava até fazendo um ensaio de como falar com o pai dele. Porque creio eu que não tinha mais palavras de vergonha para não tirar a porta. De frente ao seu pai e falar: pai, eu estou errado. O que eu devo fazer para você esse pai de volta? Ele viu que estava errado, já tinha gasto tudo que ele tinha de direito e pediu ao pai a pôr ele como um trabalhador. Era a única coisa que ele tinha no seu coração. E dali em diante, ele então se levantou e caminhou, foi embora ao encontro do seu pai. E diz a palavra que ele se levantando foi para o seu pai quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o abraçou e o beijou. O interessante disso aqui é que ele chegou a confessar para o seu pai os seus pecados, né? As suas falhas. E o filho chega próximo do seu pai e diz: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai não precisou de muita coisa, né? Olha o que o pai diz. Porém, disse o pai aos céus: trazei depressa a melhor roupa e vista-o como ela. Ponde-lhe um anel dos seus dedos, uma sandália dos seus pés. Trazei o melhor bezerro gordo e comamos e nos alegramos. Sabe o que é isso? É ato de compaixão e perdão. Amém, Jesus. O rapaz estava arrependido, o pai já sabia, não precisava de ouvir nem o ensaio que ele tinha feito. Creio eu que ele deve ter pensado: rapaz, eu vim de lá aqui, andando pelo caminho, ensaiando, meu pai não deu tempo nem de eu falar, já me perdoou. O amor do pai é grande. Glória a Deus, aleluia. A gente pode andar aí fora, fazer o que for. Nosso Deus sempre vai estar nos esperando. Amém. Você não vai achar uma mão estendida melhor que a mão de Deus, melhor que a mão do Pai. E esse rapaz, ele começou a festejar com seu pai, se alegrar com ele e seus amigos, e até mesmo, a Bíblia fala que até mesmo os trabalhadores da fazenda estavam trabalhando. Porque quando o filho mais velho chega, só encontra um para perguntar. É interessante essa passagem. O que mais me incomoda em dizer para os irmãos é que o rapaz deve ter olhado e pensado assim: cara, eu gastei tudo que meu pai me deu, a minha parte da herança. E hoje meu pai chega, manda pôr um anel no meu dedo, uma sandália no meu pé e a melhor roupa para vestir. Já parou de pensar que o seu pai não te deu tudo? Ele sabia que você ia voltar. Amém, Jesus. Deus sabe quando a gente vai voltar. É por isso que a palavra diz que o Senhor é dono do hoje, do ontem e do amanhã. Amém. A gente pode errar hoje, mas Deus sabe que amanhã nós voltamos. Glória a Deus. O importante é o arrependimento e o perdão de Deus. E mais na frente a palavra diz: pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado, e começamos a festejar. É quando chega o filho mais velho.
O filho mais velho estava no campo, trabalhando. Creio eu que ele pode ter visto de longe, né? Aquela bagunça. Falar, a casa do meu pai está muito movimentada, deve ter chegado alguém diferente, né? Creio que ele não queria saber que o seu irmão teria chegado. E quando ele chega mais próximo da fazenda, ele pergunta para um dos criados. Chamando um dos criados, ele perguntou o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai, matou um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. A alegria do pai, só pelo filho estar são e salvo. Agora é onde eu volto lá no começo. Já pensou se Deus permitisse que todas as pessoas hoje voltar para a igreja com a perna quebrada? Porque foi o que eu pensei hoje. O pai estava alegre porque o filho não tinha sofrido nenhum arranhão. E nós devemos agradecer a Deus porque Deus nos permitiu para todos os dias aqui, inteiros. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vivos. Amém, Jesus. Aí o rapaz, mas ele se indignou. Por que será? É onde eu volto de novo naquela situação. Há dois tipos de crente na igreja. Há aquele que se alegra quando você volta e há aquele que se indigna quando você volta. É interessante, a palavra de Deus é profunda. Há as pessoas que vão se alegrar com aquilo que você tem para dar para Deus. E há pessoas que vão sentir inveja, ciúme, às vezes vão se levantar contra você. Mas ele se indignou-se e não queria entrar. Então saiu do pai e insistiu com ele. É tão profundo que o irmão ficou com tanta raiva do outro, não queria nem entrar na própria casa. Ele queria arrumar uma bagunça entre ele, o pai dele e o outro irmão. Já parou para entender uma coisa dessa? Já havia tido, não vou usar essa palavra, que é muito forte, mas já havia tido uma perda para um pai e o outro filho mais velho, que deveria ser uma pessoa que deveria estar na cabeça do lugar, uma pessoa mais consciente, porque quando o mais novo sai, ele fica, ele decide ficar. Só que ele é tão, vamos dizer, tão incrédulo, e aquele crente tão convencido, que ele nem impediu o irmão de sair de casa. E quando o irmão volta, ele não quer entrar, porque ele não quer ver o irmão. É desse tipo de pessoas que a gente deve nos afastar. A palavra do Senhor nos ensina muito. Só que o pai dele insiste. Ele disse: veio o teu irmão e teu pai mandou o bezerro matar o bezerro mais gordo, porque ele recebeu o salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. Então saiu o pai e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens. E nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Olha só o meu entendimento. Ele queria dizer para o pai dele que ele trabalhava como escravo: eu te sirvo há tanto tempo, pai. O Senhor nunca me deu nada. Só que o pai dele é tão sábio, mas tão sábio, que a primeira resposta que ele dá para ele: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. O interessante que o Senhor me leva a entender é que se a gente buscar o reino dos céus, como está escrito em Mateus 6:33, e buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, nós não precisaremos fazer quase nada aqui na terra, porque a nossa herança tem que estar no céu, não aqui na terra. Não devemos ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça vai comer, o inimigo pode provocar por um ladrão para nos roubar. O pai foi tão fiel ao filho que falou para ele que tudo que eu tenho é teu. Ele se sentiu como se fosse um dos seus trabalhadores. Ao pai, ele respondeu, porém, a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este meu filho, que desperdiçou os teus bens, com prostitutas, tu mandaste matar um bezerro. Nota-se que ele não se alegrou, né? Ele não se alegrou do seu pai ter matado um bezerro, ter feito uma festa para o seu irmão.
Isso me leva a perguntar também, se fosse ele, o irmão dele teria reagido da mesma forma? É onde eu entro de novo na intenção. E às vezes há dois tipos de crentes dentro da igreja. É aquele crente convencido e tem aquele crente que ainda precisa aprender que o Senhor é um Deus de bondade, é um Deus de perdão, um Deus de compaixão, é um Deus que salva. Glória a Deus. E respondeu ao filho. Tu sempre estás. Não, ele respondeu ao teu filho. Tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Isso é um exemplo de pai. Isso é um exemplo de pai. Olha o que o pai diz. É algo que o Senhor Jesus ainda enfatiza em dizer nas 3 palavras. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto, ele viveu. Estava perdido e foi achado. Imagina a alegria que está no coração do pai e o filho mais velho querendo entristecer seu coração. Mas creio eu que pela sabedoria do seu pai e o entendimento que ele tinha,